Quando eu era criança, eu assistia a todos esses eventos de premiações da indústria cinematográfica americana com deslumbre. Eu achava aquele glamour, aquele luxo, uma coisa não apenas bonita, mas desejável. Algo que era uma premiação a uma indústria que tinha os melhores profissionais, que projetava na gente que assistia algo não apenas uma ostentação, mas algo que era fruto de algo merecedor, do trabalho de muita gente e aquelas pessoas muito bem vestidas, com roupas caras, de grife, desfilando em tapetes vermelhos, pessoas muito bonitas e saudáveis, pessoas que falavam bem, eram articuladas e que davam entrevistas e falavam de todo aquele momento, e a gente assistindo à distância a milhares de quilômetros e ficava inebriado com aquilo que a gente via através da tela da TV, pelos jornalistas e repórteres. E esse período do ano, esses primeiros 3 meses, basicamente em todo fim de semana você tem uma premiação diferente, desde o Globo de Ouro, BAFTA, Critics' Choice e, claro, culminando no Oscar. São dezenas de premiações espalhadas não só pelos Estados Unidos, mas por toda a Europa. Aquilo tinha um efeito muito diferente do que tem hoje. E é sobre isso que eu gostaria de falar, a perda do encanto dessa indústria, dessas pessoas, daquilo que a gente vê e que cada vez mais parece uma coisa muito distante da realidade. E essa distância, que antes parecia ser uma coisa boa, hoje parece uma coisa só anacrônica, uma coisa que não faz mais sentido, uma desconexão da gente que está assistindo para as pessoas que estão ali. Parece um outro mundo, e um outro mundo não tão bom. Porque quanto mais a gente fica sabendo notícias sobre esse mercado, sobre essa indústria de Hollywood, menos as coisas parecem estar bem. Então eu quero que você me acompanhe nesse vídeo. E eu quero que você me acompanhe deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Estou produzindo conteúdo aqui com mais frequência para vocês e gostaria que vocês me recompensassem deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal para que a gente possa chegar para mais pessoas e crescer o quanto antes, porque isso é o ideal e é o que a gente quer. Tudo bem? Então eu decidi fazer esse vídeo porque a gente está chegando nessa época que já teve algumas premiações e está se aproximando o Oscar. Se você está assistindo esse vídeo aqui em março, começo do março aqui de 2026, mais adiante, daqui a alguns dias, a gente vai ter a premiação de Hollywood, onde vão ser escolhidos e premiados os melhores filmes de 2025, e é justamente sobre isso que eu gostaria de falar, dessa desilusão que Hollywood tem causado em mim, e eu creio que em outras pessoas também, né? Porque décadas atrás todo esse luxo ele parecia fazer muito sentido, porque existia uma separação entre a estrela e a gente, que era o público que os assistia, até por não existir essas coisas de rede social. O glamour era uma fantasia que eles vendiam pra gente e a gente comprava com todo o grado. Mas o mundo real ficou cada vez mais presente e mais pesado para essas pessoas. Hoje, diante de um monte de crises que afetam o planeta todo, guerras por todos os lados, uma desigualdade gritante, pandemias, desastres, a gente ver alguém esbanjando e ostentando em roupas de grife e jantares de luxo, em tapetes vermelhos, não gera mais admiração. Na verdade, gera um desconforto. Parece uma alienação que a gente está vendo diante da gente, que torna isso cada vez mais insuportável. É algo que parece ser uma hipocrisia performativa. Antes de mais nada, eu gostaria que não me levassem a mal, mas aquilo que a gente vê as pessoas fazendo diante de microfones, como discursos humanitários e sociais e político-ideológicos, eu não discordo que eles possam ser feitos, eles são interessantes, eles mostram a postura que as pessoas têm, mas eles perderam um pouco a força e o valor que eles deveriam ter. Ainda mais quando você percebe que em muitos casos, talvez até a maioria, não passa de marketing pessoal, não passa de discurso que todo mundo faz todo ano, só para garantir o próximo contrato e principalmente para fazer parte de uma campanha de premiações. A gente vê os artistas dando seus sermões sobre sustentabilidade, mas eles andam em jatos particulares
e em carros de luxo que poluem o ar da mesma forma. A gente vê defensores da igualdade que humilham seus funcionários em ambiente particular. O glamour, que antes era uma fantasia aceita, mas agora parece uma barreira que é colocada, que eles usam para se distanciar da realidade que eles fingem defender. E o luxo não faz mais sentido quando ele é usado em palco para uma virtude que não existe na prática. O grande truque de Hollywood sempre foi o controle da narrativa. As revistas especializadas, as fofocas, eles mostravam que os estúdios queriam que você lesse. Mas a internet e as redes sociais implodiram essa proteção. Hoje a cortina caiu e o conto de fadas nas telas foi obliterado pela realidade podre dos bastidores. Quando você soma todos os escândalos que vêm à tona, a cultura sistemática de assédio, as humilhações públicas de assistentes, as traições que são usadas como moeda de troca na imprensa e os lobbies pesados da indústria que decidem quem ganha prêmios e quem é esquecido, toda a fantasia desaparece. Cada vez mais estão vindo à tona exemplos dessas coisas que acontecem. Nós percebemos que não estamos vendo heróis ou deuses, nós estamos vendo uma indústria fria que mói pessoas e protege predadores enquanto houver lucro. Antes, o luxo escondia a sujeira. Agora a sujeira é tão grande que o luxo só serve para destacar o quanto tudo ali é corrupto. Aquela vida glamourosa que a gente desejava, ela parece na verdade um ambiente cada vez mais tóxico e desesperador. E isso me leva à parte mais melancólica dessa percepção que eu estou tendo agora. Quando a gente era jovem, a gente achava que dinheiro e fama era uma receita para a felicidade. Mas quando a gente olha para Hollywood agora, com os olhos de quem vê a farsa e a máscara caindo, a imagem é bastante desoladora. Toda essa ostentação é uma máscara de um vazio imenso. Hollywood parece ser habitada pela maior concentração de pessoas frustradas, deprimidas e dependentes por metro quadrado. É um mundo onde as pessoas são forçadas a fingir que são quem não são por 24 horas por dia para manter um status cada vez mais frágil. A gente vem acompanhando essas notícias sobre overdoses, sobre internações em clínica de reabilitação, divórcios traumáticos e depoimentos de solidão extrema nas mansões gigantescas. O glamour não é a recompensa. O glamour é uma espécie de jaula dourada, onde essas pessoas ficam presas dentro do seu próprio ego, cada vez mais desconectadas do povo, da massa, do seu público, das pessoas que vão consumir o que elas fazem. Embora hoje em dia isso já não seja mais importante, porque parece que cada vez mais são artistas que estão produzindo arte para si mesmos, para um pequeno grupo, uma bolha fechada de si para si, e as premiações vêm refletindo isso cada vez mais. Nessas premiações que a gente está vendo, nenhum desses filmes que está concorrendo ao Oscar fez bilheteria suficiente para que as pessoas reconhecessem esses filmes, exceto por um ou outro, no caso, por exemplo, de Fórmula 1, que só tá lá por causa da bilheteria que fez. É um aceno para bilheteria, que é a coisa mais importante, que é o que mantém o mercado, mas que parece não importar para essas pessoas fechadas do grupo de votantes dessas premiações, que não liga para o que as pessoas estão assistindo, mas só para o que as agrada enquanto parte integrante de uma bolha que fala de si para si. Então olhar aquelas festas que eram exclusivas, que antes pareciam o ápice da exclusividade e alegria, agora me parecem reuniões de snobs desesperados, fingindo conexões genuínas enquanto avaliam o valor do mercado um do outro. O glamour perdeu sentido porque nós percebemos o preço que eles pagam por ele. E esse preço não vale a pena. Não há mais desejo de estar lá. Apenas uma leve pena de quem não consegue sair. Como eu disse aqui no começo, isso aqui é uma constatação que eu fiz, é mais até um desabafo. Porque eu ainda gosto e gosto bastante de cinema, eu ainda admiro Hollywood e o que ele produz, embora esteja produzindo cada vez menos, ao contrário do que se pensa. Eu ainda me emociono com as boas histórias, mas eu não preciso mais cultuar esses deuses desse falso Olimpo. O glamour de Hollywood morreu para mim
porque eu percebi que ele era uma barreira que nos impedia de ver a verdade. O luxo excessivo em um mundo que sofre não é admirável, é snob. A virtude performática não é humanitária, é marketing. E a vida perfeita deles é, na verdade, uma tragédia bem editada. Talvez o glamour sempre tenha sido fake e eu é que demorei para perceber. Mas agora que eu vi a engrenagem por trás da mágica, eu prefiro ficar com a realidade. Ela pode ser menos brilhante, mas é muito mais honesta. E, para falar a verdade, tem cada vez mais me interessado menos essas figuras que aparecem como grandes astros, que cada vez estão aparecendo mais para menos gente. E confesso que me causa estranheza ver essas pessoas cada vez mais distantes do lugar que elas vieram. Parece que elas nasceram e cresceram já em Hollywood, não vieram das pessoas mais pobres, alcançaram o estrelato e representam a gente em Hollywood. Eu não sei se vocês podem citar para mim qual foi o último grande astro, o grande ator ou grande atriz que veio assim da classe média baixa, que conseguiu ascender, como a gente via antigamente em alguns casos, pessoas que comeram o pão que o diabo amassou até conseguir o estrelato. Tem casos aí, o próprio Brad Pitt, né, que é talvez junto do Tom Cruise seja os dois maiores astros do mundo, talvez os únicos inclusive. O cara passou por todos os empregos lá de Hollywood, foi garçom, o cara vestiu uma fantasia para ficar fazendo anúncio de lanchonete, até conseguir fazer testes e conseguir papéis melhores. Parece que alguns atores já privilegiados, até por causa desse fenômeno do Nepo Baby, que é uma galera já privilegiada, que não precisa de muito esforço, tem as portas abertas com mais facilidade para estar lá. Parece que desconectadas, então, como eles não passam por dificuldades, eles parecem não expressar nas telas a dificuldade que a maioria das pessoas passa. Cada vez mais é um mundo diferente do que a gente vive na realidade. A gente não consegue mais ver na tela, e era o que causava uma identificação e fazia com que a gente fosse ver os filmes. E antes essas premiações tinham essa ligação. Os filmes premiados eram os filmes que estavam liderando as bilheterias, não porque eram blockbusters de massa, mas porque causavam essa identificação com o público. Hoje a coisa está tão distante, o público dos filmes e dos artistas, que parece que os artistas não se importam em que os filmes sejam assistidos ou não. O que importa é passar uma mensagem deles, para que em premiações como essas eles possam se premiar, para fazer assim uma espécie de fazer uma rasgação de seda para o outro, todo mundo fica feliz e o público que não é parte interessada deve apenas assistir, e nem isso está fazendo mais, porque a audiência dessas premiações, principalmente o Oscar, está caindo ano após ano. Isso é um reflexo claro de que as pessoas não se interessam mais pela vida dessas pessoas, nem pelo que elas estão fazendo. Não é mais interessante para nós. Mas eu quero saber de você. Para você, Hollywood ainda tem encanto? Você sente essa desconexão? Você percebe essa queda da cortina que havia antes? Ou para você ainda existe essa coisa glamourosa, bela de se ver na tela e que atrai atenções e olhares de ver pessoas bonitas e saudáveis falando de seus filmes, escondendo por trás algumas coisas obscuras que cada vez mais estão vindo à tona? O que você acha disso tudo? Eu quero ouvir a sua opinião. Deixe aí nos comentários. Faça valer a sua opinião, concordando ou discordando, mas principalmente me ajudando aqui, deixando o seu like, se inscrevendo no canal. É importantíssimo, a gente tem que repetir cada vez mais para que você possa lembrar e fazer isso, porque é isso que faz o canal não apenas viver, mas sobreviver. E da sobrevivência vem o aumento e o alcance para mais pessoas. Então faça isso. Like, inscreva-se no canal, compartilha com todo mundo e deixa a sua opinião aí que eu quero saber qual é, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!